Muito bem, meus amados e queridos irmãos, glória a Deus, nós estamos adorando ao Senhor, bendizendo o nome de Jesus, porque Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele está nas nossas vidas. Eu quero pedir oração aqui também pela Elisa Helena, que vai receber uma injeção, e a injeção vai ser na espinha, né, Elisa Helena? Vai ser na medula, na coluna, e pede oração para que tudo corra bem. Nós estaremos intercedendo e vai correr tudo bem, sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia para o Evaldo Malheiros. Queridos irmãos, eu quero começar essa semana uma série de mensagens de reflexão sobre espiritualidade sadia, desenvolvendo uma espiritualidade sadia. Deixa eu ler aqui a palavra do Senhor que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o 3. 1 Coríntios 12, versículos 1 a 3, que diz assim, irmãos: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, meus amados e queridos, há anos passados, alguns tempos atrás, bastava dizer espiritualidade e já sabíamos que era algo sadio, maduro, equilibrado, que era algo positivo. Quando falávamos de espiritualidade, nós estávamos falando de algo divino, sagrado, que merecia respeito, que merecia toda a nossa atenção. Nos nossos dias não é mais assim. Não se faz mais dessa forma. Quando falamos de espiritualidade, precisamos qualificar, adjetivar essa palavra, espiritualidade sadia. Porque o que temos visto, o que temos contemplado, assistido, são diversas formas de espiritualidades diferentes. Diversas maneiras de se apresentar uma espiritualidade nos nossos dias. Espiritualidade neopentecostal, espiritualidade mística, espiritualidade esotérica e diversas espiritualidades que se apresentam até mesmo dentro da igreja. Não é só em torno, não é só em volta, não é só na sociedade, mas na própria igreja do Senhor nós percebemos esses diversos tipos de espiritualidade, né? Diversos tipos de espiritualidade. Glória a Deus. Essa semana mesmo, ou ontem mesmo, eu estava vendo um vídeo de uma jovem contando o testemunho de como ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela dizendo que Deus não a batizava antes por causa de um tipo de roupa que ela usava ou por causa de um adereço. E são assim, as pessoas se tornam padrões. As pessoas se apresentam como padrões do jeito que Deus vai operar. Deus operou na minha vida assim, então sempre vai operar dessa forma. Não, não é assim. Deus jamais deixa de batizar com o Espírito Santo uma pessoa porque ela está com um brinco, porque ela usou batom. Não, pelo contrário, meu irmão. Eu já vi cada coisa acontecer, batismos fervorosos, batismos do Espírito Santo mesmo, né? Mas são espiritualidades que se baseiam muito mais na justiça humana, nos requerimentos e padrões religiosos do que na graça e no amor de Deus.
É por isso, meus irmãos, que nos dias de hoje nós temos visto muita espiritualidade de máscara, de aparência, espiritualidade de fachada, espiritualidade de rede social, né? Quer dizer, na tela, nas fotos, nas redes sociais é uma espiritualidade maravilhosa, mas na convivência pessoal, nos bastidores, no privado, no público ali, pessoalmente, aquela espiritualidade não se sustenta, não se sustenta. Então, queridos, é preciso, escute-me, é preciso desenvolver uma espiritualidade sadia. Eu vou dizer uma coisa, os irmãos, nós ensinamos aqui em São Paulo um princípio muito interessante, que a maturidade cristã não é automática, ela é provocada, ela tem que ser buscada, ela tem que ser construída da mesma forma, e é a mesma coisa. Espiritualidade sadia não acontece automaticamente. Não é porque você aceitou Jesus que imediatamente você é espiritual, sadio. Não. O apóstolo Pedro escreveu nas suas epístolas que nós, quando aceitamos a Cristo, somos recém-nascidos e precisamos do leite racional, precisamos ser discipulados, precisamos ser integrados, precisamos ser ensinados, precisamos ser disciplinados, orientados, direcionados e nos esforçar para obedecer, nos esforçar para aprender, nos esforçar para colocar em prática, a fim de desenvolver a espiritualidade sadia. Você quer ver o texto que eu acabo de ler sobre Paulo? Paulo diz no versículo 1, acerca dos dons espirituais, ele está dizendo, acerca da espiritualidade cristã, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Acerca da espiritualidade cristã, não quero que sejais ignorantes. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece espiritualidade de fato é, irmãos. Há muito misticismo, há muito fanatismo, há muita ostentação e vaidade nos dias de hoje, no meio evangélico, pagando de espiritual. Mas quando na verdade é apenas fachada, é apenas aparência. Jesus declarou, denunciou esse tipo de espiritualidade quando ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Não adianta subir no púlpito, pagar de pregador, de pastor, de homem de Deus, de cantor espiritual, de adorador, quando você está lá pelo dinheiro, quando você está lá pela vaidade, quando você está lá por contrato, quando você está lá, sabe, por obrigação, por imposição. Porque se não for, é quebra de contrato. Meu Deus, as relações cristãs jamais foram planejadas por Deus para ser contratuais. As relações litúrgicas da igreja jamais foram elaboradas por Deus para ser lucro, para ser meios de ganho, de enriquecimento, meus amados irmãos. Glória a Deus. Por isso nós precisamos aprender com Paulo. Não seja ignorante. Não seja ignorante. Espiritualidade não é essa coisa que depende da cor da minha roupa, que depende da libertação do meu ouvido. Espiritualidade é algo mais profundo. Quanto mais profunda a espiritualidade, mais ela vai influenciar o seu dia a dia, mais ela vai influenciar a sua vida. Se a espiritualidade for apenas aparente, ela não se sustenta diante dos desafios, das contradições e das lutas. Por isso Paulo diz, não sejam ignorantes. Sabe por quê, irmã Inês Gimenez? Porque na época de Paulo, as pessoas estavam confundindo o falar em línguas com possessão. Essa mesma jovem que disse que foi batizada com o Espírito Santo porque deixou de usar um tipo de roupa, aí Jesus batizou ela com o Espírito Santo, ela também disse que estava sentada e aí perdeu o controle do corpo. Eu não sentia mais meu corpo. Isso não é espiritualidade cristã.
Isso é espiritualidade pagã. O Espírito Santo não possui os sentimentos, o corpo de uma pessoa a ponto dela perder o controle. Não existe isso, meus amados. Foi acerca disso que Paulo anunciou aí no versículo 1: não sejam ignorantes. Não sejam ignorantes, não confunda línguas estranhas com possessão. Ah, pastor, o Espírito Santo me toma, eu não tenho controle, eu não consigo falar baixo, eu não consigo... Olha, irmãos, o apóstolo Paulo disse assim: se você estiver falando línguas e não houver quem interprete, fale só com você mesmo. Se ele está orientando isso por direção de Deus, é porque a pessoa que está falando línguas tem o controle sobre o volume da sua língua, sobre a expressão das suas línguas estranhas. Você pode falar com você mesmo, está escrito em 1 Coríntios 14. Agora escute, a ignorância é tão grande no meio cristão acerca da espiritualidade que cada um inventa uma espiritualidade da sua cabeça, sem base bíblica, sem textos bíblicos, sem uma doutrina formada ao longo dos ensinamentos pastorais e apostólicos. Ensina da sua cabeça, da sua experiência. Teve uma experiência lá, um frio na espinha, se arrepiou todo, vira a teologia dessa pessoa, vira a doutrina dessa igreja a qual ela pertence. Não pode ser assim. Eu passei 1h40 no telefone ajudando uma jovem que está ferida, que está depressiva, que está traumatizada por causa dessas espiritualidades inventadas pela cabeça de pastores, de líderes, de crentes. Meu amigo, se a sua espiritualidade não tiver base, não tiver respaldo na Bíblia, não é espiritualidade cristã, é pagã, é da cabeça, é sensorial, é mística, é antibíblica. Daí a necessidade de desenvolver uma espiritualidade sadia. Porque a irmã Giseuda, a irmã Tânia Casarim, é impressionante como cada pessoa inventa uma espiritualidade. Ah, pastor, se beber dessa água aqui que eu consagrei, olha, se beber, se eu xiringar isso aqui em você, não, irmão, isso aqui é perfume, nem incenso é. Não, mas se eu... Não vem com isso não. Deus não anda consagrando o objeto, sacralizando para você colocar numa estante e abençoar a sua casa. Não, antes de objetos, antes de roupa, antes de adereços, Deus quer consagrar o seu coração, a sua vida. Se você não conhece a Deus, nenhum outro objeto no mundo, por mais santo, ungido, consagrado que seja, vai proteger você. O que nos protege é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da sua justiça, da sua graça, é a nossa fé pura, baseada na palavra de Deus. É preciso, como Paulo diz, não seja ignorante. Ignorante aqui é desconhecedor, não conhece escritura, não conhece Bíblia, não conhece palavra, nem presta atenção quando o pastor está ensinando, aí depois quer comprar um objeto. Pastor, eu comprei um objeto para colocar na porta da minha casa e aí não vai entrar nenhum mal, nenhuma opressão. Ah, pastor, eu soube que se abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar em cima da estante na sala e comprar outra Bíblia e abrir no Salmo 23 e colocar na cozinha, é proteção na sala e prosperidade na cozinha. Você pode abrir a Bíblia no Salmo 1, 23, 91, 150, não vai ter proteção, não vai ter prosperidade se você não ler. Não basta abrir a Bíblia num salmo específico e deixar ali aberto como se fosse um talismã, um amuleto, um patuá, uma crendice, uma simpatia. Não, irmãos, a Bíblia não é horoscopologia. A Bíblia é a palavra de Deus que precisa se fazer carne na nossa vida. Presta bem atenção nisso, porque as primeiras palavras de Paulo é essa: não quero, irmãos, que sejam ignorantes.
desconhecedores do que é espiritualidade. Ele até diz no verso 2, vocês sabeis que quando vocês eram gentios, quando vocês eram descrentes, quando vocês não conheciam as Escrituras, eram levados aos ídolos mudos. Vocês eram levados conforme éreis levados. A gente não era levado? A gente era levado, irmão, de um lado para o outro, para adorar uma imagem, para adorar um objeto, para vestir uma roupa específica numa data, num período específico. A gente era levado a fazer sacrifícios de tolo, sacrifícios exagerados. A gente era levado a fazer tanta coisa. Cegos, ignorantes, éramos levados de um lado para o outro por profeta, guru, sacerdote, sabe? Éramos levados. Guias cegos conduziam as pessoas por espiritualidades que eram esoterismo, era misticismo, e não tinha jeito, irmãos. Eram levados mesmo. Isso é muito triste. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Paulo diz, vocês eram levados e agora na igreja vão continuar assim, sendo levados por doutrinas de homens, por revelações da carne, por espiritualidade vaidosa, né, possessiva, sabe? Igrejas por aí que o pastor é tão dono dos crentes que ele até escolhe o celular que o crente pode ter. Eu já vi igrejas assim. Você não pode ter um celular melhor do que o seu pastor. É a espiritualidade deles. Presta atenção. Seu carro não pode ser melhor do que o pastor. Você não pode morar numa casa melhor do que a casa que o pastor mora. O pastor tem que ser uma referência. Vá trabalhar então, pastor. Vá ser empresário, vá vender peixe, vá vender camarão, que dá muito dinheiro. Sabe? Você não pode forçar a igreja a prosperá-lo. Você não pode induzir a igreja a viver uma vida mais simples do que você, porque simplesmente você quer ser glorioso, ser ostentador. Não pode ser assim, meus irmãos. Essa espiritualidade é doentia, é desprezível, né? É desprezível. Pois é, Divanilson, tem pastoras por aí, sabe, que vai fazer compras no supermercado, ela leva 2 irmãs da igreja, a Edileide e a Valdenice. Tô só dando um exemplo aqui fictício que não existe, né? Pastora vai fazer compra no supermercado, leva 2 crentes, e uma vai empurrando o carrinho e a pastora vai dizendo, pega ali 5 quilos de arroz, a outra irmã vai pegar o arroz e bota, pega ali 2 detergentes, pega ali 10 quilos de feijão. Aí, sabe, as irmãs saem correndo, servindo. Meus amados irmãos, se isso não é voluntário, se isso não é espontâneo, que não seja feito. Que não seja feito. Meu Deus do céu. Aqui em São Paulo nós temos irmãs que eram de igrejas que só porque a irmã deu a paz do Senhor na porta da igreja, que não dava a paz do Senhor. Paz do Senhor é uma saudação popularizada pela Igreja Assembleia de Deus, e lá na igreja que ela estava só se dava bom dia. E ela caiu na besteira de dizer a paz do Senhor, irmã. O pastor ouviu, chamou a atenção dela na frente de todo mundo. Que é isso, irmã? Que negócio de paz do Senhor aqui? Né? Oh, meu Deus do céu. Feriu a irmã. Magoou a irmã, sabe? São espiritualidades culturais, locais, não tem nenhum respaldo bíblico, não tem nenhum respaldo da palavra de Deus, irmãos, sabe? E aí saem inventando esse tipo de espiritualidade e obrigando a todo mundo, escute aqui, a espiritualidade cristã, ela não é homogênea. Ou seja, os crentes não ficam com a mesma cara, vestindo a mesma roupa, calçando a mesma sandália, falando a mesma linguagem. Não. A espiritualidade cristã, ela é heterogênea, é de acordo com a realidade de cada um.
O irmãozinho pode chegar na igreja vestindo chita, vestindo uma roupinha de saco porque é pobre, mora numa comunidade muito simples, e ele não vai ser desprezado por isso. Não vai ser desprezado por isso. Não é mais espiritual aquele que chega numa Ferrari vestindo... Não, isso é baboseira neopentecostal. Medir a espiritualidade das pessoas pela prosperidade. Se fosse assim, meus irmãos, Jesus seria o ser mais desobediente da história, porque ele morreu o pior tipo de morte que podia se morrer naquele dia e viveu uma vida simples. Viveu uma vida simples. Sabe? Tem gente por aí ensinando que Jesus comprou uma casa, uma mansão na beira da... Não, Jesus morava na casa emprestada dos outros, de Pedro, de Tiago, de João, de André, que ficava em Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galileia. Ele não adquiriu casa, nem sepultura ele comprou para ser enterrado, porque não ia morar aqui e nem ia ficar morto. Vejam que espiritualidade que torce a Bíblia, que adultera a Bíblia para ensinar coisas erradas. Eu já disse aqui para vocês que existia um movimento na igreja, Assembleia de Deus, da qual eu fiz parte muitos anos, e na igreja Assembleia de Deus tinha uns crentezinhos pregando que era pecado usar um brinco, era pecado usar um colarzinho, porque Isaías capítulo 3, o Senhor disse que tiraria os pendentes, o Senhor disse que tiraria os colares, o Senhor disse que tiraria os cabelos frisados, o Senhor tiraria os enfeites das mulheres. Está lá em Isaías capítulo 3. Só que eles leem apenas alguns versículos. Tiram do contexto, viu, Edivanilson? Eles tiram do contexto, Luiz Eduardo. Porque o contexto de Isaías capítulo 3 qual é? É o do cativeiro. Eu tirarei os pendentes, as redezinhas, os cabelos frisados. Em lugar de cabelo frisado vai ter careca, vai ser calvície. Então, para ser espiritual tem que ser careca? A mulher tem que ficar careca? Porque está lá em Isaías 3. Essa espiritualidade que tira texto do seu contexto para criar doutrina é pagã, é diabólica, coloca tropeços na igreja. Coloca tropeços na igreja. Certa vez eu tive um debate com o pastor bem no início da minha fé, porque eu havia dito que nós não podemos condenar a irmã porque cortou o cabelo. E eu fui chamado às barras do tribunal eclesiástico pelo sinédrio pentecostal, que me disse: olha, você não pode pregar isso. Eu disse: pastor, eu só quero saber uma coisa. O que significa tosquiar? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. O que significa tosquiar? Luiz Eduardo na hora me deu um branco. Eu acho que foi Deus que me deu um branco para mim não envergonhar o pastor. Não envergonhar o pastor, né? Mas depois eu fui pesquisar e depois eu disse para ele o cuidado que ele deveria ter. Porque na hora, quando eu perguntei o que é tosquiar, que é 1 Coríntios capítulo 11, a proibição do cortar o cabelo, a Bíblia diz é desonroso a mulher tosquiar-se, né? Aí eu perguntei o que é tosquiar, pastor. Ele disse: é cortar as pontas. Cortar as pontas. Só que na hora eu não lembrei, eu fui para casa pesquisar e descobri que tosquiar é rapar a cabeça no zero, porque essa palavra, esse verbo tosquiar é usado especialmente, exclusivamente para a cultura da lã, da ovelha, quando o pastor no verão tosquia a ovelha, rapa a lã da ovelha, para que ela não morra de calor, né? E ela possa no inverno ter nova lã. Tosquiar é rapar, gente. E por que era desonroso na época bíblica a mulher rapar a cabeça? Porque quem rapava a cabeça na época bíblica eram as escravas.
eram as meretrizes, as prostitutas, para ser identificada numa sociedade preconceituosa. Então era desonroso, na época bíblica, a mulher de rapar a sua cabeça. Presta bem atenção nisso. Quer dizer, uma espiritualidade que se baseia na aparência acaba cometendo erros crassos, erros grosseiros. Não é uma espiritualidade sadia. A minha espiritualidade não está na minha roupa. Hoje eu estou aqui com a camisa de lã, com a camiseta por dentro, não tem paletó, não tem gravata. Ixi, o pastor está sem unção. O irmão Luiz Eduardo deve se lembrar disso. Não é da época dele, mas na Assembleia de Deus a gente fala muito disso, de um irmão que gravou uma música há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. A música que falava prega paletó. De um irmão que foi para a igreja e o pastor dizia: aqui só prega se for de paletó e gravata. E um dia o irmão chegou lá de paletó e gravata e o pastor deu a oportunidade a ele. Ele tirou o paletó, colocou assim no pedestal, tirou a gravata, pendurou do pedestal e botou o microfone assim pro paletó e disse: prega paletó. Paletó não prega só, gravata não prega só, o teu vestido não te santifica. A tua orelha nua não te santifica, assim como um colar não vai te condenar. Meu amado, a espiritualidade, ela é mais profunda do que isso. Ela é mais profunda do que isso. Claro que se você está numa igreja que não permite o uso desses objetos, brinco, batom, você não é espiritual se você desobedecer a ordem da igreja. É melhor que você saia de lá do que ficar arranjando confusão com a igreja por causa de um batom, de um brinco ou de um paletó. Saia de lá, vá para uma igreja que permita. Isso não te condena, isso não te lança no inferno. Isso não é uma espiritualidade sadia. Não é. Existem igrejas, irmãos, que a espiritualidade é tão pagã, ela é tão antibíblica, que eles matam a tua poesia, eles matam a tua alma, eles fazem você uma pessoa coisificada, sabe? Porque algumas igrejas acham que espiritualidade é fábrica de Volkswagen, de Fusca. Sai tudo com a mesma cara, assim, os crentes... Os crentes saem pela porta tudo com a mesma cara, a mesma depressão, a mesma tristeza, a mesma roupa, sabe, a mesma cor, a mesma sandália, o mesmo cabelo, sabe, pelo amor de Jesus Cristo. Eu fui pregar numa igreja uma vez, a diaconisa Deija Costa, Edileide, que eu tomei um susto. Quando eu olhei para o conjunto de senhoras, eu tomei um susto muito grande, porque elas estavam com o mesmo vestido, da mesma cor, azul caixão de defunto, aquele azul pesado, sabe? E a maioria delas estava ficando cega por catarata, os olhos estavam ficando esbranqueados, porque era proibido ir no oftalmologista. Era proibido ir no oftalmologista. Sabe, irmãos? Existe igreja sim, que te proíbe ir no médico, te proíbe cuidar da sua saúde, porque Jesus é o médico dos médicos. Isso é heresia da braba, irmão. Lucas era médico e Paulo chamava de médico amado. Quantas vezes Lucas cuidou de Paulo? Paulo recomendou uma terapia médica alternativa para Timóteo. Não beba só água, põe um pouquinho de vinho, você tem alguns problemas de estômago, né? Pois é, mas lá no Nordeste tem uns caixão azul de Odeja. Você é de Pernambuco, é para conhecer sim. É para conhecer sim, ora se não. Veja bem aqui, meus amados irmãos, espiritualidade que proíbe ir no oftalmologista, que proíbe estudar, que proíbe se formar, que proíbe, meu amado irmão, em nome de Jesus, vigia. Não quero que sejais ignorantes, levados por essas espiritualidades que te afasta da tua família, que te proíbe de pensar. Não assista mais nenhum pastor, só o pastor Henrique Jorge. Isso não é de Deus não, irmão. Ah, não pode ir
para uma igreja, não pode ir para outra igreja, né? Não, irmão, presta bem atenção, né? Glória a Deus, presta bem atenção nisso. Toda espiritualidade que se baseia em proibições, que se baseia em imposição, não é cristã, não é saudável, precisa ser evitada, né? Veja, espiritualidade que te afasta da tua família, que diz que você não precisa obedecer pai e mãe, que você não precisa sair, né, com a família, passear com a família, você tem que estar na igreja. Isso não é cristão, isso não é saudável, né, irmã Sônia Inácio? Glória a Deus, não é saudável. Sabe, chega um pastor, te impressiona com uma falsa espiritualidade e você esquece dos seus pastores, se esquece daqueles que te deram tanto auxílio. Isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus. Não existe espiritualidade que te afasta da coinonia, da comunhão com a igreja, do corpo de Cristo. Não existe. Não existe. Meu Deus, como uma irmã disse, pastor, o mistério é com nós quatro. Irmão, não existe mistério de quatro. O mistério é o corpo de Cristo. Eu sou membro junto com você. Não existe mistério de quatro. O mistério é Cristo, revelado a nós nos últimos dias pela palavra de Deus. Mistério que te afasta da comunhão, te afasta do pastorado, te afasta do ensinamento, não é de Deus. Não é de Deus. Deixa eu ver uns comentários dos irmãos aqui, né? A Sônia Inácio saiu em defesa da Deja aqui. Pastor, nunca vi. Não é porque você não viu que não existe, né? Existe, irmão. Existe. Caixão de defunto azul, existe sim. Mas vamos deixar o caixão para lá, a lição é que importa. Eliana Pereira, tá complicado achar uma igreja para congregar parecida com a Pão da Vida. Tô congregando na presbiteriana. A presbiteriana é boa, é abençoada, minha irmã. Não tem a doutrina pentecostal, mas tem a doutrina do fruto. Do fruto, quem sabe Deus lhe levou lá para você alcançar um equilíbrio, sabe? Eliana, cadê, meu Deus? Eliana Pereira, às vezes Deus faz a gente passar. Eu já congreguei numa igreja cristã independente, era radical batista, de doutrina batista, sabe? Mas eu soube me colocar lá e eu fui lá para aprender a ter um equilíbrio, a ver o diferente e saber crescer em cima daquela diferença, porque a espiritualidade sadia é isso, gente. É isso, né? É isso. Glória a Deus. Presta bem atenção no que eu estou lhe dizendo. É verdade, Edneide, existem grupinhos que se rebelam contra o líder. Isso é triste, é espiritualidade do orgulho. Verdade, Edneide Santos. Espiritualidade do orgulho, né? Porque Jesus falou de Cafarnaum. Cafarnaum, subirás até o céu? Porque Cafarnaum se sentia espiritual, Cafarnaum se sentia privilegiada, porque Jesus morava lá em Cafarnaum. E o Senhor disse, serás abatida até o inferno. Porque toda espiritualidade que te orgulha, que te faz sentir melhor, que te faz sentir independente, que te faz sentir autônomo, eu não preciso desse pastor, eu não preciso dessa igreja, eu não preciso nem de igreja. Esse tipo de espiritualidade não é cristã. Não é cristã, porque Deus deu uns para pastores, evangelistas, para a comunhão do corpo, para a edificação do corpo. Esse corpo é igreja, esse corpo é comunhão, esse corpo tem ceia, esse corpo tem evangelismo. Tem que ter igreja, tem que ter pastor, gente. Tem que ter pastor. Então, essa semana, nós vamos estar estudando aqui.
desenvolvendo uma espiritualidade sadia. Desenvolvendo uma espiritualidade sadia. Essa aqui foi só uma introdução. Amanhã nós vamos falar mais detalhadamente sobre o que é uma espiritualidade sadia, o que é uma espiritualidade doentia. Eu quero lhe convidar a não perder esses estudos dessa semana, que vai fazer de você uma pessoa sadia, equilibrada e espiritual. Não sai daí não, em nome de Jesus, porque eu volto para o nosso encerramento.